Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje, no dia 5 de novembro de 2020, às 19 horas e 7 minutos, iniciando a gravação desse meu encontro com os queridos amigos e alunos do sexto período da Faculdade ProMinas. Ainda que estamos nessa modalidade remota, por conta da pandemia do coronavírus, que ainda tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que em momento algum ao longo desse semestre nos impediu de dar continuidade no conteúdo. E é isso que hoje iremos fazer. Este nosso encontro, conforme antecipadamente comunicado a todos aqui ao vivo presentes, está sendo inteiramente gravado. E posteriormente eu estarei disponibilizando para os meus alunos da ProMinas como um estudo dirigido não avaliativo lá no Pincel Atômico, e para os meus alunos da ProMinas e para todos os meus alunos também vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira, para que vocês, caso entendam necessário, possam reassistir para absorver ainda mais o conteúdo. Em relação a este encontro, agora falando especificamente com os alunos da ProMinas, já há um material de apoio lá na nossa sala do Pincel Atômico, né, pessoal? Quem ainda não deu uma olhada, a Maria Tereza mostrou aqui antes, já imprimiu, já está na mão aí, para ir fazendo as observações, os detalhamentos de alguns pontos que hoje vamos abordar. E qual é a temática de hoje? Vamos falar sobre a penhora. Vamos tratar aqui hoje, verificando as peculiaridades que envolvem a penhora no processo de execução. Além dela, se der tudo certo também, nós vamos falar da avaliação. Então, o grande objetivo hoje é falar desse momento processual, esse ato processual de expropriação que é realizado no processo de execução e que tem essa relevância, como nós vamos reforçar. Em relação a esse encontro, só para a gente relembrar o que tratamos na última aula nós falamos de cumprimento de sentença e execução por quantia certa. Vocês se recordam? Sim ou não? O que é quantia certa? Dinheiro. A gente gosta de dinheiro, sim ou não? Gostamos, então nós amamos. Gosta de dinheiro, é isso mesmo, a gente gosta. Só que no que diz respeito ao processo, nós vimos que temos algumas peculiaridades. Só para relembrar, lá no artigo 825 do CPC, fala algo muito importante que também será importante aqui no nosso encontro de hoje. Então, por isso, já começa aqui no nosso chat, relembrando com vocês o artigo 825 do CPC de 2015, tá? Que a expropriação consiste em adjudicação, ação e apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou estabelecimento e de outros bens. Então, aqui já deixou claro para a gente o que são os atos de expropriação. Só para não esquecer e para não confundir. O que é expropriar? A expropriação é o ato que se realiza dentro do processo de execução para a retirada de patrimônio de um devedor, que nesse caso é o executado, e entrega para o credor, que nesse caso nosso aqui é o exequente. Tranquilo? Então, tem essa peculiaridade que envolve a expropriação. Ela é a retirada do patrimônio de quem deve para entregar para quem lhe é direito, daquele que é o exequente, que tem direito aqui a utilizar do processo para efetivar, garantir o cumprimento daquela obrigação que lhe é devida. Em relação à questão da penhora, nós vamos iniciar primeiro falando de uma situação para conseguir colocar vocês numa lógica do que é a penhora. Nós vamos começar seguindo a ordem que está no próprio Código de Processo Civil. Vamos falar primeiro do objeto da penhora. O que é objeto? Qual será o objeto da penhora? E aí, o que vocês acham? Onde eu vou penhorar o quê? Para quê? Como? O artigo 831 do CPC, iniciando aqui nossa jornada do encontro de hoje, nos informa que a penhora deverá recair sobre tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e também dos honorários advocatícios.
Já deixo claro aí, pessoal. Puxa uma setinha e escreve, só para não esquecer. Responsabilidade patrimonial. Você se lembra da responsabilidade patrimonial? Sim ou não? O executado responde com seus bens. E o que é o objeto da penhora? A quantidade de bens que é necessária para fazer o pagamento da dívida principal, dos honorários, dos juros, custas processuais que eventualmente possam existir. Tá bom? Maravilha. Começamos a saber do objeto. Mas lá no 832, como está aí na telinha, vem e faz uma ressalva. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considere impenhoráveis ou inalienáveis. Então, aqueles bens que a lei considerar impenhorável ou inalienável, não poderá acontecer, não poderá ocorrer a penhora daquele bem. Então, primeira observação, grifa para mim impenhoráveis ou inalienáveis. E o mais importante, circulem aí, determinados por lei. Se a lei eventualmente falar que uma situação é considerada bem impenhorável ou inalienável, não é possível realizar penhora em relação àquele bem, em relação àquele patrimônio. Tranquilo? E aí já pode surgir uma dúvida. Eduardo, tá bom. Por exemplo, a questão dos bens de família. Bem de família é impenhorável? Em regra, sim. Existem exceções, mas em regra é impenhorável. Mas o próprio CPC, como é uma lei, veio trazer para a gente também alguns exemplos que estão lá no artigo 833. O que seriam esses bens considerados impenhoráveis? Primeiro inciso, fala para a gente o que é impenhorável. Os bens inalienáveis ou declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução. Quando eu tenho um bem inalienável, se tiver uma declaração falando que aquele bem não estará sujeito à execução, eu não posso realizar a penhora daquele bem. Como também, o segundo inciso está aí na tela, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo-se de elevado valor ou aquelas que ultrapassem a necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida. Então, pode penhorar seus bens móveis da sua casa, pessoal? Sim ou não? Pode. O que está deixando excepcional aqui é se você só tem um. Exemplo, eu tenho 5 televisões na minha casa, eu tenho 10 televisões na minha casa. Você não precisa de 10 na sua casa. Aí vai te resguardar uma, mas teoricamente o resto eu vou pegar. Ou então, mesmo que eu tenha uma, existe a possibilidade de penhorar. Vamos dar um exemplo? Estou vendo aqui a Maria, está com a imagem aberta, sempre firme e forte, né, Maria Tereza? Fico feliz. E aí, boa noite. Boa noite, João, seja bem-vindo. Aí, no que está atrás da Maria, onde estão as fotos, imagina que ela tem esse cômodo na casa dela, só ele. Não tem outro, não. Posso penhorar esse imóvel? Teoricamente, não, porque é o bem que guarnece a residência. Mas a Maria Tereza, ela é mentida. Por quê? Porque ela pegou um móvel e fez como? Ele todo de ouro. Só o móvel atrás de Maria já vale R$ 1 milhão. Ah, mas só tem um, só tem um. E aí? Ô, gente, só tem um, mas quando é de um valor vultuoso, elevado, eu tenho que pegar, até porque pode ser uma safadeza da Maria, né? Não, gente, ela já conheceu, ela teve aula aqui de processo civil, ela falou, opa, os móveis que estão lá na residência não pode piorar, então vou ter tudo, vou comprar todos os meus móveis de ouro, ninguém vai conseguir piorar nada. Eita, Maria até tentou, vamos valorizar que ela tentou, mas não vai conseguir não. Por quê? Porque aí entraria na exceção, porque não entraria nessa excepcionalidade que está aqui, que aqui é só aqueles bens que guarnecem a residência, ou de elevado valor, ou que ultrapassem a necessidade do executado, vão ser, sim, penhorados. Outro bem que se enquadra como aqueles que são impenhoráveis. Os vestuários, bem como pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. Vou dar exemplo. Essa minha blusa pode ser penhorada? Sim ou não?
Teoricamente, não. É um vestuário. Concorda comigo? Mas vamos imaginar que eu. Uma jaqueta do Elvis Presley. Exatamente. Uma jaqueta do Elvis que tem uma repercussão até mesmo histórica, podemos dizer. Ou então não precisa nem ser de uma celebridade também, Jamil. Vamos imaginar que eu gosto muito de moda, alta costura. E vamos imaginar que eu fui com o Yves Saint Laurent e pedi para fazer essa camisa para mim. Ou o Gucci, ou pedir um alto estilista para fazer uma camisa, que só a camisa custa 50 mil reais. George Armani. O próprio Jorge Armani. Então, se é um vestuário, não pode ser piorado, salvo se tem elevado valor, né, pessoal? Tranquilo? Tô vendo aqui a Renata também com a câmera ligada. Gostei, Renata. Show de bola. Pessoal, vamos dar um exemplo. Imagina que você tem uma camisa do Atlético Mineiro. Pode ser penhorada? Com certeza. Alto valor. Tá valendo. Eita aí, ó. Eita aí, ó. Se tivesse com ela. Só a do Galo? Pode Mas infelizmente hoje está mesmo valor de ouro. Então é muito difícil, entendeu, Maria? Deus Tem que ser um tanto para poder valer pouco. Ó, pra você ver. Vamos fingir que não estamos ouvindo. João tá com inveja, para, João. Brincadeiras à parte. Vai poder penhorar vestuário se for de alto padrão, alto valor. Vou dar exemplo, eu que uso muito terno. Eu gosto muito de terno. Só que tem terno que custa 200 mil dólares. 100 mil dólares. De estilistas renomados, né, pessoal? Então, se é um terno, é vestuário, mas é um terno de 100 mil dólares, opa, não é um terno qualquer, concorda comigo? Então, teoricamente, eu poderia penhorar. Tirando isso, se não for de alto valor, realmente o vestuário é uma das questões que são impenhoráveis. Também é impenhorável, e aí é um que é mais conhecido, os vencimentos, os subsídios, soldo, salário, remuneração, provento de aposentadoria. Salvo se tiver autorização, igual, por exemplo, os empréstimos consignados, no caso de quem tem aposentadoria, né, pessoal? Ou quando se tratar de questão que envolve alimentos. Porque vocês lembram que os alimentos não tem brincadeira não, né, pessoal? Alimentos não tem como, vai ter que pegar sim, tá bom? No que diz respeito ao salário, porque tem caráter alimentar, e por conta disso se colocou essa característica de impenhorabilidade desse bem, tá bom? Que seria o salário. Hoje, eu vou falar uma coisa aqui que é entendimento dos tribunais. Já tem se começado a pensar em aceitação de penhora de valores referentes a salário, por exemplo, quando eu tenho salários de elevado valor. Por exemplo, vamos imaginar, o Juliano recebe todos os meses 1,5 milhão só de salário. Vamos imaginar isso. E aí? Já tem tido entendimento de assim, por mais que seja salário, quando são valores tão altos, eu não posso penhorar tudo, mas pelo menos uma parte eu poderia tentar penhorar. Mas isso é uma discussão jurisprudencial. O que quer dizer isso? Nos tribunais. Ainda não é pacificado e na lei aqui o salário é impenhorável, como é, tá bom? Também é impenhorável os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários e úteis ao exercício da profissão do executado. Vamos dar um exemplo. Vocês sabem da situação financeira do professor seus. Situação difícil, vocês sabem disso. Com muita luta, tivemos aqui e compramos esse notebook. Imagina que a Renata, que ela não tem dó, ela quer pegar um valor meu de qualquer jeito, e Renata hoje não está de brincadeira, e ela vira e fala, tô sabendo que Eduardo comprou o notebook dele, então vou penhorar. E vem e tenta penhorar meu notebook. O que eu vou virar para a Renata e falar, Renata, que maldade é essa? Mas deixa eu te lembrar, Renata, você lembra do inciso 5º lá do 833? Os bens, as máquinas, as ferramentas da minha profissão não podem ser penhoradas. No meu caso, eu que sou um advogado, e que hoje dou aula, em especial aulas remotas, igual nós estamos aqui agora, vocês concordam comigo que esse notebook passa a ser verdadeiramente um instrumento meu de trabalho?
Positivo. E não só a questão de aula, mas também a questão dos processos. Então, teoricamente, eu poderia questionar falando que ali é um bem que é da minha profissão. Um outro exemplo também que gera, o João aqui confirmou, mas que tenho certeza que vocês devem ter um conhecimento, da questão de dentistas. Clínicas de dentistas, a estrutura de uma sala de um dentista é muito cara, pessoal. Eu estou falando a mesa, aqueles utensílios. Aí eu vou lá e penhoro. E aí? Aí eu estou tirando o ganha-pão da pessoa, não é permitido. Tranquilo? Aí os livros, eu, por exemplo, tenho livros, eu uso. Aí, Eduardo, você pode me emprestar o livro? Claro que não. Toma vergonha na sua cara. Você pode ir lá no meu escritório, pode pegar, mas o último que eu emprestei o livro, só Jesus que sabe onde esse livro está. Espero que esteja mudando a vida de alguém em algum lugar e que ele saiba que eu sinto saudade deles. Falando Beijo. nisso, eu comprei o livro errado. Por que, Maria? O livro diz... Aí eu falei assim, nós estamos tirando processual 3, não é isso? Aí de Fred Dias? Não, de Fred Dias é 5. Pois é, e o dele é 5. Aí eu comprei o bonito do 3. O 3 dele é recurso. O dele é recurso, não é? Processo nos tribunais. Não, esse aqui é meio de impugnação. É, processo nos tribunais. Um instante. Um instante, só. Vitor, vai descobrir que o livro é dele. É, irmão. O nosso é esse aqui, ó, mano. É. E na editora tá em falta. Na editora tá em Só falta. vou mostrar. Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês verem como é que eu não brinco em serviço. Aqui são os livros que eu uso no dia a dia aqui na minha casa. Eu deixo aqui, ó. Esses são os da minha casa. Eu compro todos os dias, todos os meses. E é muito importante. Quando tiver oportunidade, pode comprar esse que é maravilhoso. Só que, Maria, posso falar uma coisa? Fique triste. Esse livro é maravilhoso. A coleção dele é boa. Viu? Uhum. Quando tiver oportunidade, nós vamos comprar uns 5. Combinado? Um dia eu vou ter dinheiro, eu vou fazer um sorteio para vocês, viu? Um dia. Imagina se eu tivesse dinheiro. Oh, meu Deus, a gente estaria... Mas, pessoal, aqui os livros, porque, por exemplo, observe, a Maria está comprando para quê? Para estudar. Nós, como advogados, também é um instrumento de trabalho, tá bom? Então, são empenhoráveis. O 6º que está aí, seguro de vida. É por quê? Porque está segurando a vida da pessoa. Não concorda? Esse aí que podia penhorar. Mas como é que você vai piorar o seguro que a pessoa pagou para garantir a família dele? Porque o seguro de vida, Maria, você não paga para você. Por quê? Para que é o seguro de vida? Quando você morrer, sua família ou a pessoa beneficiária da apólice vai receber. Concorda comigo que você pagou para ter uma prestação de serviço? Porque você não vai utilizar, porque você vai ter morrido. Tranquilo? É triste, mas é empenhorável, tá bom? 7º que está aí também como empenhorável, materiais necessários para obras em andamento, salvo se forem empenhoradas. Está tendo uma obra, teoricamente está empenhorada, salvo se o juiz determinar, mas são empenhoráveis em regra geral. A pequena propriedade privada também, porque é uma forma de proteção à família. Além disso, uma outra questão que é empenhorável, e aí é uma atenção em especial para execução contra a fazenda pública, recursos públicos que são destinados para instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência. Não é permitido se fazer penhora em relação a esses valores. Tem um outro também que é show de bola, viu, gente? Poupança. Como assim? A poupança é impenhorável até 40 salários mínimos. Vamos imaginar imagine um mundo em que eu, o professor que vos fala, tivesse 40 salários mínimos na poupança. Sangue de Jesus, que tanto de dinheiro é esse? Estou rico, hein? E aí, Eduardo, imagina que... Pode falar, Jamile. nesse caso aí da poupança
nos 40 salários mínimos. Por exemplo, eu abri uma conta com 30 salários mínimos, uma outra poupança com 30 salários mínimos, vê o total ou vê o individual? É 40 salários mínimos ao total. Tá bom, Jamil? Você sabe por qual motivo? Por quê? Brasileira ninja? O que você acha? Uai, sai dividindo. Aí ele ia ter 435 contas, todas com o limite. Imagina, o Jamil tem 50 milhões de reais. Quantas contas o Jamil tem? Tem poucas. 5.730 contas. Então, mas 40 salários mínimos é algo razoável. Aí, Eduardo, 40 salários mínimos é muito dinheiro. Eu sei, pessoal, mas se a gente for pensar em execuções, tem execuções que são milhões, e poupança é uma forma de deixar a impenhorabilidade até para você se sentir seguro e investir lá. Porque é interessante para todo mundo você estar investindo. Por quê? Porque vai rodando dinheiro no nosso país, tá bom? Então, penhorou sua poupança, você tem até 40 salários mínimos, é só fazer uma petição falando assim, excelência, é impenhorável. Está lá no inciso 10º do artigo 833, vi lá na aula com o professor Eduardo. O 11º bem penhorável é meio questionável. Tá, vamos lá. Recurso público do fundo partidário recebido por partido político. Deixa eu falar com vocês. Fundo partidário é algo interessante? Muitos defendem, até falando que é democrático e tudo. Eu vou falar uma situação que eu vislumbro. Um país em que cada vez se tem uma crise maior, a cada 2 anos se gasta R$1 trilhão com fundo partidário. Para em campanhas políticas o pessoal ter dinheiro para fazer campanha. Alguns são favoráveis para possibilitar acesso de recursos para quem não tem dinheiro conseguir fazer suas campanhas eleitorais. Outros não concordam por entender que o dinheiro é público e ele é usado para as pessoas fazerem propaganda para candidatar a cargo político, e educação, e a saúde, que está esse caos, e moradia, e alimentação. Mas, porque nós sempre lembrar também que quem aprova as leis são os políticos, né, gente? Eles não são besta. O problema é quando não chega nas cidades pequenas e não nos fatos. Sim. E gera muito questionamento, não gera, Jamil? Gera. Jamil, você hoje trabalha com aula, não trabalha, Jamil? Não, eu estou como assessora. Mas você já trabalhou com aula, não trabalha? Quem é professora? Você é professora. Só quem sabe a realidade de uma escola, por exemplo, só quem sabe a realidade de hospitais, sabe como é necessário dinheiro público. E um detalhe, o dinheiro público é do povo. Sim. E quando a gente vê valores tão vultuosos, é elevado. R$1 trilhão, gente. Principalmente porque hoje, na política, você abre a conta partidária, você abre a conta por ser mulher, você abre a conta por ser negra. Então, tem diferentes contas e nelas todas podem ser depositadas. Então é muito complicado. E é um dinheiro que poderia estar em outros locais. Mas nós estamos aqui sem analisar tão friamente questão política. Vamos falar do inciso 11, não posso esquecer. Mas a gente como a gente está estudando, não quer dizer que a gente não possa ficar meio revoltado, não é? Tudo bem, só um pouquinho de leve. Por fim, o 12º bem aqui elencado são os créditos oriundos de alienação de unidade imobiliária sob o regime de corporação imobiliária vinculado à execução de obra. Se tiver a questão de obra, por óbvio que vai gerar a impenhorabilidade por conta desse inciso 12 aqui do 833. Detalhe, os bens impenhoráveis, o artigo 834 vem fazer uma observação falando assim, podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. O que quer dizer isso? Fruto, por exemplo, um aluguel. Vamos imaginar, Maria Tereza tem um imóvel, uma pequena propriedade rural, e lá ela está alugando um pasto. Está tendo fruto, está tendo rendimento com aquilo. Teoricamente, mesmo que a pequena propriedade rural seja penhorável, eu posso tentar, caso não tenha outro bem, buscar o fruto ou o rendimento
que aquele bem possa me ocasionar, tá bom? No que diz respeito aos bens impenhoráveis, também tem os bens, por exemplo, como casa, e existe um outro que eu já ensinei vocês. Vocês lembram qual que é, pessoal? Que não pode penhorar? Ó, aliança. Vocês lembram disso? Amor de Deus, perdi a aliança, você não vai acreditar. Estava devendo, veio o oficial de justiça, tirou da minha mão, você acredita? Olha que pecado. Você pode até achar que eu perdi, mas não, foi penhorado. Tomou vergonha na sua cara. Tá bom? Não tem essa brincadeirinha, não. Compra uma aliança incrustada de diamantes. Aí a gente tem que ficar esperto. Que aí, ó, Juliano deu uma ideia literalmente de brasileiro. Pega a aliança e taca diamante. É minha aliança. Teoricamente, é algo questionável pelo grande valor, né? Mas que é discutível. Maravilha. Falamos dos bens que são impenhoráveis. Antes de seguir, quero que vocês me falem aqui. Tá conseguindo entender, pessoal? Sim ou não? Até agora todo mundo está caminhando junto aqui nessa construção do conhecimento? Maravilha. Não sei se vocês estão escutando o choro, é porque minha família hoje está aqui, minha mãe voltou dos Estados Unidos com meu padrasto, e meu cachorro, ele teve que ficar para fora. Ele fica revoltado, porque ele gosta de aprender, está chorando ali na porta, vocês acreditam? Na próxima ele vai estar aqui, viu? Mas brincadeiras à parte, vamos seguir na nossa caminhada. Falamos dos impenhoráveis, vamos falar agora o que a gente vai penhorar. Tem uma ordem, não é bagunça não, viu, filho? Toma vergonha. Tem uma ordem que eu tenho que seguir, 3 incisos. Primeira coisa que eu vou tentar penhorar. O que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente quer. Money, dinheiro. Aqui a gente já falou, já está falando abertamente. Quem gosta de dinheiro aqui é igual aquele programa do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Todo mundo, meu Deus, sangue de Jesus. Porque dinheiro é show de bola, a execução também sabe disso, e por isso o primeiro bem a se penhorar é dinheiro. É dinheiro. Segundo, títulos de dívida pública da União, dos estados, do Distrito Federal com cotação no mercado. Se você tem um título que tem uma dívida que é do estado da União e é cotado no mercado, é um bem que eu vou poder também pegar. Como também títulos e valores mobiliários com cotação no mercado. Invisto em valores mobiliários. Tem valores que são cotados no mercado, aqui tem valor e por isso eu vou poder penhorar. Como também... E como que eu vou saber que por exemplo, a pessoa que está me devendo esses títulos? Que tem esses títulos? Você vai, através de declarações, procurar dentro do mercado, ver onde que tem investimento, buscar alguma forma de rastrear, pedir, por exemplo, ofício do Banco Central para saber se aquela pessoa fez negociações no que diz respeito a questões de valores que estão em mercado. Não é fácil, mas é possível se fazer, tá bom? O quarto que está aí é o quê, pessoal? Veículos de via terrestre. Eles têm uma venda muito rápida. O que é isso? É moto, é carro, são aqueles veículos que você consegue pegar e fazer a alienação. Como também o quinto bem penhorável aí nessa lista, os bens imóveis. Os bens imóveis são penhoráveis também. Ah, Eduardo, mas tem aquela questão, ó, pequena propriedade privada, pequena propriedade rural. Tudo bem, nós já vimos que é, em regra, impenhorável mesmo. Ah, mas a única imóvel da família. Tudo bem, nós sabemos que também é. Mas tirando isso, vamos imaginar aqui que o Wagner tem 15 imóveis. Eu posso penhorar os bens dele, os imóveis dele? Claro. É o ideal. Por mais que não tenha a mesma facilidade, por muitas vezes, de venda igual um veículo, tem gente que vive hoje comprando bens em leilão, você sabia disso? Por quê? Porque você consegue comprar o bem até em 50% do valor, pessoal. Vamos imaginar que o Wagner tem 10 imóveis, um dos imóveis dele vale 500 mil reais. Se deixar ir para leilão, ninguém der o lance, eu dou no último leilão, eu consigo comprar de 250 mil. Então, se eu vendo depois de 500 mil, eu tive um lucro de 100 mil. Perdão, 100 mil, para você ver. Eu tive um lucro de 100%. Então, tem gente que vive disso, compra bens em leilões, em asas públicas, para depois fazer a venda pelo valor maior, e assim vai rodando dinheiro, vai conseguindo ter valores, tá bom?
Também, além dos bens imóveis, podem ser penhorados os bens móveis em geral. É o que nós falamos, o bem móvel que guarnece a residência, salvo se tiver valores altos, é impenhorável. Tá, mas os bens móveis em geral, por exemplo, eu chego no meu escritório, tem uma estátua na porta, e aí? Posso penhorar, é um bem móvel. Ah, mas é essencial para o meu trabalho. Aí não, uma estátua é essencial para o seu trabalho? Você trabalha de quê? Você é de pose? Você faz pose? O que é que você faz? Não, não tem não. Tá bom? Então, bens móveis também podem ser penhorados, como também os semoventes. O que é semovente? Vaquinhas, boizinhos, cavalinhos, ovelhinhas. Gostaram que eu falei bem no diminutivo? Pessoal, isso parece que é brincadeira, mas não é não, viu? Porque certa vez eu fui fazer uma penhora, eu penhorei um cavalo. Cavalo manga larga machador. É o que a gente já tinha conversado em outras oportunidades. Acho que eu falei foi com vocês. Tem cavalos de R$1 milhão, gente. Tem animais semoventes que são de valor gigantesco. Eu lembro daquele touro bandido, não sei se vocês lembram dele, acho que a novela é uma que Débora Seco, Bruno Benício, acho que é América, sei lá. Tinha um touro bandido, vocês lembram dele? Ele morreu, viu, gente? Que tristeza. Mas quando vivo, ele era avaliado em mais de R$1 milhão. Então, realmente, semovente é algo legal se for um valor. Ah, eu tenho um jumento, eu tenho um cavalinho de R$10, até é bem, mas a gente está querendo semovente de valores maiores, né, pessoal? Isso, todo mundo aí, ó, fica alerta, viu, gente? Eduardo, tá bom? Eu tenho uma casa aqui da minha família, mas tem um pequeno sítio que de lá eu tiro grande parte do meu sustento. Ele pode ser penhorado? Você só tem... Cortou. Tem penhorabilidade de uma. Verificar qualquer onde você recebe. Tá falhando muito, Eduardo. Tá falhando muito, não tá dando para entender o que você tá falando. Voltou agora, pessoal? Voltou. Voltou? Então, isso... Maravilha. Uma inconsistênciazinha na internet. Melhorou? Todo mundo está escutando de novo? Me falem aqui. Sim. Está escutando aí? Todo mundo, maravilha. Eu estava falando que a Maria perguntou sobre o imóvel, você tem penhorabilidade de 1, viu, Maria? Então, toma muito cuidado. Porque senão também geraria desgaste. Agora aqui, eu também tiro, é perigoso, e por isso colocou só 1. Porque aí a pessoa tem que escolher. Tranquilo? Estava falando com vocês também, ó, para a gente ficar alerta, navios e aeronaves também podem ser penhorados, viu, gente? Ai, meu Deus, meu navio, minha aeronave, eu não tenho nenhum nem outro. Ah, então tá tranquilo ainda. Mas se você tiver um navio, se tiver a aeronave, realmente aí nós temos um bem que pode ser penhorado. Ô, gente, tem muita gente que tem esses bens, viu? Eu vou falar com vocês. Eu falei com vocês uma vez que eu fui numa feira de iate, o pessoal tem dinheiro. E certa vez eu até relato, vou reforçar aqui, acho que eu já falei isso com vocês, que eu estava numa reunião escutando tum, 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 e parava. Aí depois, tum, 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 parava. Tum, 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 parava. Eu estava em São Paulo. Eu virei e falei, eu estava num prédio. Falei, meu Deus, virei pro meu cliente, tem algum problema nesse prédio? Toda hora, tum, 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 e para. O cliente meu falou, é porque, Eduardo, cada morador tem seu helicóptero. É ele chegando e saindo. Aí eu fingi que sabia que isso para mim era normal. Não, lógico. Porque normalmente eu pensei de ter um isolamento acústico, né? Fingindo que eu sei, viu, gente? Sei nada. Eu achei chique demais, né? Gente, o barulho que atrapalha é o quê? Os helicópteros do povo chegando, sangue de Jesus. Meu Deus, ilumina que um dia a gente tem esses problemas, essas grandes dores de cabeça, né, gente? Mas se tiver cuidado, viu? Aeronave, navio é bem piorável. Tá bom?
Tem que pagar a dívida, senão vai vir aqui pegar. Como também ações e cotas de sociedades simples empresárias. Eu posso penhorar valores que são de sociedades. Por exemplo, tem muita gente que tem cotas societárias de valores vultuosos. Imagina, você queria ter uma cota societária hoje, por exemplo, numa Netflix da vida, numa Amazon, numa Walt Disney Company. Você queria ter uma cota lá? Sim ou não? Eu acho que eu queria. Nem se fosse uma só pequenininha, tá bom, né? Eu acho, eu tenho certeza. Seu marido, achar talvez está pouco, é certeza absoluta. Mas concorda comigo que se você está me devendo, é um patrimônio, é um valor, tem valor. Tranquilo? Como também percentuais de faturamento de empresa devedora. A empresa não tem bens, mas está faturando, eu posso pedir para um percentual ser penhorado. Por quê? Tudo bem que a empresa pode não ter patrimônio que eu consiga pegar, mas o valor do faturamento eu tenho direito a tentar ter acesso, pessoal. Tá bom? Por quê? Porque se não criar esses mecanismos, eu não consigo efetivamente cumprir minha obrigação, que é ter o meu direito ali resguardado, que é o direito de ter efetivamente cumprido aquela obrigação que aquele executado tem com a minha pessoa. Como também, vocês lembram que eu sempre falei com vocês? Dinheiro é tudo na vida? Sim ou não? Não. Por quê? Porque também tem o ouro e as pedras preciosas. Vocês lembram disso? Olha aí o inciso 11, pedras e metais preciosos. Pode penhorar? Sim ou não? Pode. Que tristeza. Gente, eu estava vendo dia desse uma série que tem lá na Netflix, eu falo muito com os alunos sobre ela, que é Explicando. São episódios de 15, 20 minutos. E tem dois que eu recomendo para vocês, se um dia vocês quiserem assistir. Anotem Bilionários e o outro episódio, Diamante. O que fala dos bilionários é um explicando o que é um bilionário, quantos bilionários tem no mundo. Eu achava que era 1%, mas você sabia que só tem 0,01% de bilionários no mundo? Eu não sabia. E aí vai tendo curiosidades, e aí na hora que fala do diamante, gente, pedras preciosas, metais preciosos, é algo que realmente dá para você mexer com muito dinheiro. Aquele filme Diamantes de Sangue, vocês já assistiram ele com o Leonardo DiCaprio? É um filme que conta uma rota muito triste dessa questão dos diamantes em guerras e tudo, mas é muito simples. Em uma mão, você cheio de diamante, por exemplo, você tem um dinheiro que talvez não caberia em um banco, se fosse pequeno. Então, a depender do valor da pedra preciosa ou do metal, em quantidades muito pequenas, você consegue ter valores elevadíssimos. Agora tem um diamante rosa, ó, pra você ver, o povo não para. E é interessante porque o quartzo, existe o diamante que ele é feito dentro dos laboratórios. Ele é mais resistente em alguns casos que o próprio diamante, mas ele tem menos da metade do valor, porque o povo quer o diamante. Mas também pode ser rubi, pode ser esmeralda, qualquer pedra preciosa ou metal precioso que venha me fazer transformar aquilo em dinheiro, tá bom? Também posso penhorar direitos, que os direitos aquisitivos são derivados de promessa de compra e venda ou mesmo de alienação fiduciária em garantia. O que é isso? Eu não tenho um imóvel registrado no meu nome, mas na hora que eu fui ver ali, a Hillary tem lá no nome dela, ela tem um contrato de compra e venda. Ela ainda não registrou, mas já tem um contrato. Eu posso penhorar esse direito dela. Mas ela ainda não tem um imóvel, não está no nome dela, ela não tem a propriedade, não está registrado no nome dela. Mas ela tem um direito que veio derivado de uma compra e venda. Qualquer direito pode ser. Por isso que o 13º inciso deixou entreaberto. Outros direitos deixou aberto. Qualquer direito que você consiga vir aqui buscar para fazer o levantamento e fazer dessa forma garantir o direito daquele executado. Perdão, garantir o direito daquele exequente. Tranquilo? Maravilha. No que diz respeito aqui à nossa caminhada, eu tenho que falar com vocês agora de uma outra situação. Falamos sobre
o cabimento da penhora, o objeto da penhora, quando é possível penhorar, quando não é, o que é impenhorável. Agora vamos falar de uma outra situação. A documentação da penhora, o registro e o depósito. Outro ponto que é importante. Por quê? A penhora é eu pegar patrimônio de um devedor, nesse caso aqui, o executado. Então, eu tenho que ser muito cauteloso para deixar tudo documentado, registrado. Tá bom? Por isso, no que diz respeito à questão que envolve a situação, o 837 já vem falando para a gente de uma penhora específica, que é a questão de penhoras que são feitas em dinheiro e penhoras de imóveis ou móveis que vão ser feitas por meio eletrônico. Vai ter que seguir todo o passo a passo, o beabá determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Porque se eu estou restringindo o patrimônio de uma pessoa, tem que ser muito claro, muito bem documentado, para que eventualmente, se existir algum tipo de abuso, eu possa vir a punir quem abusou do seu direito, tá bom? No que diz respeito à penhora, ela vai ser feita por auto ou por termo, e aí eu coloco o 838 para vocês, falando o que tem que constar nesse registro da penhora. Primeiro, a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar onde foi feita, o nome do exequente e do executado, a descrição dos bens que foram penhorados com as suas características e a nomeação de depositário dos bens. Porque alguém tem que ficar guardando aqueles bens. Existem algumas comarcas que têm depositários judiciais. São pessoas que eles fazem o quê? Eles recebem esses bens que são penhorados e guardam ele para o Poder Judiciário. Tranquilo? Existe sim. Eduardo, então quer dizer que existem algumas comarcas, pessoas que vivem para receber esses bens penhorados e fazer essa guarda, essa manutenção para o Poder Judiciário? Sim ou não? Sim, existe sim. Só que tem um detalhe, pessoal. As pessoas recebem por isso? Como que recebem valores. Aí recebe um valor para conseguir ficar depositando, tá bom? Só que tem um detalhe, Maria, não é toda comarca. Vou dar um exemplo. Montes Claros não tem um depositário judicial. Então, normalmente, ou você nomeia como depositário o próprio devedor, o executado, que aí, se aquele patrimônio desaparecer, aí ele paga multas, entre outras questões, ato atentatório à dignidade da justiça, multa por conta desse ato atentatório, então tem punições. Ou você, como o exequente, pode pedir também para ser nomeado depositário. Tá bom? No que diz respeito à penhora em si, ela vai ser considerada feita com base no artigo 839, que está aí na telinha para vocês, vem nos falar que considera-se feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. No que diz respeito à penhora, se eu estiver penhorando mais de uma coisa, o parágrafo único só deixa claro que quando eu estou diante de mais de uma penhora que está sendo feita, serão lavrados em autos individuais. Para cada bem que está sendo penhorado, vai ter que lavrar um auto para especificar aquela penhora daquele bem específico. No 840, fala só de questão de depósito, no que diz respeito a alguns depósitos são feitos, como dinheiro, móveis ou imóveis rurais, mas agora para a gente o importante aqui, o artigo 841. Coloquei na telinha aí para vocês, o 841, caput. O que ele fala? Formalizada a penhora por qualquer meio legal, dela será imediatamente intimado o executado. Tá bom? Como assim? Penhorei um bem, dinheiro, carro, casa, qualquer bem. Eu tenho que intimar o executado, aquele que deve. Tá bom? Parágrafo 1º fala aí pra gente que a intimação da penhora ela vai ser feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a qual ele pertença. Vamos dar um exemplo. Imagina que a Luciene é minha advogada no processo, penhorou um carro meu. Vai me intimar. Mas a intimação vai ser feita para quem? Para a Luciene, que é minha advogada no processo. Tá bom? O parágrafo 2º já vem tirar uma dúvida. Se não houver advogado constituído nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.
Nesse caso aqui, imagina que a Luciene, que perdeu o bem, o carro dela foi piorado. Só que ela não tem advogado no processo. Mas eu tenho que, obrigatoriamente, dar a ciência a ela. E aí, então, o Poder Judiciário vai mandar uma carta de preferência, ou mesmo pode ser excepcionalmente também por oficial de justiça. Eu vou dar conhecimento para a Luciene que aconteceu aquela penhora daquele bem dela, para que ela venha, eventualmente, caso entenda ser necessário, possível, viável, questionar. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, lá no parágrafo 3º, fala o quê? O disposto aqui nesse parágrafo primeiro que fala da questão da intimação pelo advogado, não é aplicada se o executado estiver no local. Vamos dar exemplo. O Denilson, o carro dele está sendo penhorado. Onde que penhorou o carro? Na casa de Denilson. Quem está lá? Denilson. Eu preciso intimar Denilson? Sim ou não? Não. Por quê? Vamos ver. Para que é a intimação? Para dar conhecimento. Denilson está lá na casa, vindo penhorar o carro. Ele tem conhecimento? Sim ou não? Claro que tem, ele está lá. Se o executado está... como é que eu vou saber que o executado estava lá? Ué, gente. Quando o oficial de justiça for fazer a penhora, ele vai colocar lá. Denilson estava no dia 5 de novembro, às 19h53, participando e verificando tudo o que acontecia em relação à penhora. Simples. Tá bom? Lá no parágrafo 4º, por sua vez, fala que considerará-se realizada a intimação do parágrafo 2º, a intimação pessoal do executado, quando ele tiver mudado de endereço e não tiver avisado aqui no processo. Por isso que, quando uma parte muda de endereço, ele tem que comunicar isso no processo, porque parte-se de um pressuposto que aquele é o endereço daquela parte. Eduardo, vamos imaginar, então, que a Maria Fernanda morava na rua A. Durante o processo, ela mudou para a rua D de dado. Mas não avisou nada no processo, não. Mandou a carta lá para a rua A. E aí? O problema é de quem, gente? De Maria Fernanda. Que aqui que o parágrafo 4º está falando. Quando eu mando uma intimação pessoal para o executado, informando que aconteceu uma penhora, o endereço dele nos autos, e ele não tiver sido encontrado, ele mudou de endereço, mas não avisou aqui no processo, maravilha, bola para frente. Vamos seguir a caminhada. Tranquilo? Maravilha. Dia desses, surgiu um cliente no meu escritório e perguntou para mim, porque o esposo dela, uma mulher, ele tinha uma dívida e estavam querendo penhorar um valor. E aí ela chegou no meu escritório revoltada. Por quê? Porque minha cliente é casada com o esposo dela no regime de comunhão parcial de bens, e ela ficou revoltada, porque ela ficou assim, Eduardo, mas a dívida não é minha. Por que mandaram aqui essa carta para mim, para o nome dela? Aí eu expliquei para ela do artigo 842 do CPC. O que o 842 fala para a gente? Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Pessoal, no que diz respeito aqui à questão que envolve a situação aqui do bem que é de um casal, assim como eu tenho que intimar o executado de qualquer penhora, isso é para quê? Para dar a possibilidade, no caso do executado, de se manifestar, por exemplo, falando que aquele bem é um dos impenhoráveis, para questionar que já pagou a dívida, para de alguma forma não deixar que aquele bem dele seja restrito ou ele venha a perder aquele direito que ele tem de propriedade sobre aquele determinado bem. No caso do cônjuge, do companheiro, por que é importante intimar? Porque pode ser que a dívida é só vamos imaginar, eu e a Roberta somos casados. E aí, quando a gente estava falando de responsabilidade, a gente falou de responsabilidade primária e responsabilidade secundária. Vocês se lembram disso? O cônjuge, o companheiro, o esposo, a esposa. Eu sou casado com a Roberta, nós dois temos 10 imóveis e eu tenho um vício no jogo de azar.
Cheguei uma noite e apostei os 10 imóveis. E aí? Ou então cheguei lá e decidi, a dívida minha estava grande e ia pegar os 10 imóveis. Por que tem que intimar a Roberta num processo quando vier pegar o patrimônio? O que Roberta tem a ver com isso? Ah, mas ela é esposa de Eduardo. O que tem a ver? Se o patrimônio é dela, você pode pegar pelo menos a parte do Eduardo. Vamos imaginar aqui 50%. Mas o da Roberta, não. E por que tem que intimar o cônjuge, o companheiro, ou o esposo ou a esposa? Porque tem que dar a possibilidade a ele ou a ela de vir fazer esse tipo de manifestação. Como no caso dessa minha cliente, nós adentramos o processo para falar o quê? No que diz respeito à situação que envolve o patrimônio, a nossa cliente, ela está informando que não tem nada a ver com essa dívida. A dívida não é dela, e por isso ela não vai arcar. E no caso, o juiz determinou que a penhora fosse só feita em 50% do patrimônio do devedor, que é o esposo da minha cliente, e resguardou o patrimônio da minha cliente. Então, não só o executado tem que ser intimado, mas quando estiver casado ou em uma união estável e se tratar de uma penhora em bem imóvel, ou um direito real que ele tenha em relação a um bem imóvel, eu também tinha o companheiro ou o cônjuge. Tranquilo? Ô, Eduardo, Pode falar, Marina. Nesse caso aí, foi executado, penhorado 50% do casal, né? Porque os outros 50% é dela. Aí, ele se resolve separar. Ele ainda vai ter direito aos 50% que era dela? Teoricamente, quando vai se analisar a questão de divórcio, por exemplo, você faz a pergunta: qual a comunhão, qual o regime patrimonial? Vamos imaginar a regra geral, comunhão parcial. Um eventual processo, Maria, eu alegaria o quê? Excelência. Já foi feita a partilha. Por quê? Porque os 50% ele perdeu para o banco, para João, para José, que vem pegar. Esse 50 mil já é exatamente a minha parte. Então, eventualmente, eu só iria dividir com ele se a gente conquistasse mais patrimônio, aí poderia pensar. Mas o que foi, já foi resguardado, até porque nós perdemos 50%, porque a parte dele foi para outra pessoa, que ele estava devendo. Na hora que foi para outra pessoa, Maria, você concorda comigo que foi feita a partilha? A divisão? Por quê? Porque o que ficou para você é o que é seu mesmo, e o que seria direito dele foi para outra pessoa, teve que dividir o patrimônio. Tranquilo? Só que isso teria que ser comprovado dentro de um processo. Mas é uma pergunta muito pertinente. Parabéns. Tá bom? Conseguiu entender, Maria? Maravilha. Estou gostando das perguntas, viu, pessoal? Tá show de bola. Estão estudando, hein? Vamos lá, então. Seguindo aqui na nossa caminhada, até para dar uma documentada, o artigo 844 fala o que para a gente? Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante a apresentação de cópia ou auto do termo, independente de mandado judicial. O que quer dizer isso? Foi feita a penhora. Qual o grande objetivo da penhora? Resguardar a dívida que você quer receber, não é, pessoal? Quando eu vou lá, por exemplo, e pego o carro da Maria Clara, eu ainda não vendi o carro, concorda comigo? Eu só penhorei. Penhorei o carro da Maria Clara. Por que eu faço isso? Para garantir a execução. Ou então, eu estou sabendo que Maria Tereza está com muitas roupas de grife. Eu vou lá e penhoro. Não quer dizer que já é meu, ou não quer dizer que eu já vou automaticamente vender. Não, mas eu estou fazendo o quê? Resguardando. Peguei já da Maria Tereza, está aqui. Agora vamos continuar para ver como é que a gente vai fazer. Ou vai adjudicar, ou vai alienar. Mas a penhora, ela tem esse objetivo de resguardar. Só que, depois que é feita a penhora, qual que é a sua obrigação como exequente? Registrar. Vamos dar exemplo. Penhorei um imóvel da Jamile. Jamile tem uma casa de praia, fiquei sabendo, Jamile vai muito à praia, peguei, pesquisei e falei, Jamile tem uma casa de praia, vou penhorar. O juiz vai e autoriza, show de bola. Penhorei a casa.
Mas só o juiz falar que penhorou não quer dizer que tá finalizado, não. O que eu, como exequente, tenho que fazer? Tem que pegar aquele termo de penhora, ir no cartório de imóveis e averbar. Virar pro notorial, pro dono do cartório e falar assim, ó, excelência, eu tenho aqui esse documento que veio lá de Montes Claros, Minas Gerais, falando que a casa de Jamile agora é uma casa que vai ter essa penhora enquanto não resolver o processo. Aí ele vai lá e averba no documento. Aí eventuais terceiros não vão poder falar que não tinham conhecimento. Porque na hora que ele pegar a certidão do imóvel, qual que é a primeira coisa que vai constar lá? Existe penhora desse imóvel por conta do processo. Tananã, 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 tananã. O artigo 844 ele vem deixar isso claro, para que tenha essa presunção absoluta de que... Ô, Eduardo, eu Pode falar. verifico isso através da certidão de teor inteiro? A certidão de inteiro teor, Jamile, fazer o histórico daquele imóvel no cartório de imóveis. Quando você faz uma averbação de penhora, Jamile, vamos imaginar que eu vou comprar seu imóvel. Uma das coisas que eu vou fazer é pegar essa certidão de inteiro teor atualizada, né, Jamile? E lá, qual que é a última observação? Averbada, penhora do processo, tananã, 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 ajuizado por Eduardo Henrique Silveira Ferreira, o valor, tananã, tananã. Aí, como é que eu, que estou comprando, vou falar que eu não sabia? Entende por que é importante fazer essa averbação? Vai ter que pedir a certidão de inteiro teor. O que, Jamile? Sempre vai ter que pedir, então, a certidão de inteiro teor para ver a legalidade, como é que está a situação do imóvel. Para você comprar um imóvel? Ou comprar ou penhorar, né? Se ela já não tem uma outra penhora, por exemplo. Não. Se tiver outra penhora, não tem problema não, pode penhorar. Você fica lá em cima. O importante é estar penhorado. Por quê? Porque pode ser que a penhora do primeiro, na hora que vender o patrimônio, vai sobrar dinheiro, entendeu, Jamil? Corre para penhorar. Entendi. Não preocupa se é 4. Para quem vai penhorar, penhora. Ah, mas o Wagner já tinha penhorado. Fica Wagner lá primeiro e depois eu. Na hora que vender o patrimônio, o que vai fazer? Primeiro vai pagar a dívida do Wagner e depois vai vir o dinheiro para mim. Mas para quem vai comprar um imóvel, Jamil, eu falo isso para você e para todos. Procure uma assessoria, porque você tem que ter acompanhamento mínimo. Mas eu já antecipo, o que você vai precisar? Certidão de inteiro teor do imóvel atualizada. Se você ainda tiver um pouco de receio, uma certidão chamada certidão vintenária. A certidão que fala qual é o histórico dos últimos 20 anos daquele imóvel. Ou então uma certidão de indicador pessoal, para saber os patrimônios que estão registrados no nome do vendedor. E, além disso, vai buscar a certidão dos tribunais do trabalho, eleitoral, para ver se não tem dívida. Mas é muito importante porque, em especial imóvel, não é barato, né, gente? Você tem que ter muita cautela, tá bom? Conseguiu entender, Jamile? Roberta fala aqui. Entendi. Tem que ser... Maravilha. Roberta falou, tem que ser no cartório da cidade do suposto imóvel? Roberta, obrigatoriamente. Deixa eu te explicar por quê. Existem cartórios diferentes. Cartório de pessoa natural, cartório de protesto, cartório de notas, cartório de imóveis, de pessoa jurídica, maravilha. O cartório de imóveis, você sempre vai saber qual que é. Por quê? O imóvel ele está registrado no cartório de imóveis daquela comarca, daquela cidade. É tanto que em Montes Claros existe uma divisão. Metade da cidade fica com o primeiro cartório de imóveis, a outra metade com o segundo cartório de imóveis. Ah, meu bairro é tal, qual que é que fica? Entra lá no site, verifica. Está no primeiro? Está no segundo? Você só pode fazer a averbação lá. É tanto que eu falo, compra e venda, você tem que fazer escritura, você pode fazer em qualquer cartório de notas do Brasil. Exemplo, eu quero comprar um imóvel... Eduardo, tem uma curiosidade. É possível, por exemplo, como é que a gente sabe a divisão da cidade para cada cartório? Como é que sabe? Normalmente no site, Jamile, eles deixam quais são os bairros que pertencem a cada cartório. Ou se você eles te explicam, entendeu? Normalmente eles têm colocado no site para facilitar. Aí você vai lá na lista, vê assim, bairro tal, meu bairro é esse, é nesse cartório. Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Eduardo.
Pode falar, Wagner. Em relação ao prazo, entendeu? Você tem um crédito, você esquece o negócio, você tem um prazo para penhorar legalmente, assim, ou você penhora daqui 2 anos em relação à dívida? Depende de qual que é a sua dívida, porque a questão é porque existem prazos prescricionais, Wagner. E aí tem que ver, você tem um título que já está prescrito? Se tiver um título que já está prescrito, vamos imaginar um título extrajudicial, um cheque, já está prescrito, você não vai poder iniciar a execução, você vai ter que iniciar uma ação de cobrança, uma monitória, por exemplo, para depois ter uma sentença que vai vir aqui para a fase de cumprimento de sentença. Se não, se você já tem essa decisão, ou tem aquele título, você tem que verificar qual é o título para saber a questão de prescrição. Para você se sentir mais seguro, olha lá o artigo 205, 206, se não estou equivocado, do Código Civil, que lá traz para a gente os prazos prescricionais. Se tiver dentro do prazo prescricional, se não tiver prescrevido, teoricamente, você pode buscar o Poder Judiciário para garantir seu direito e, claro, se já tiver numa fase de cumprimento de sentença ou de execução, você vai conseguir, sim, penhorar o patrimônio do devedor. Tá bom? Deixa eu te fazer uma outra pergunta bem específica. Tipo assim, eu tenho um crédito de um cheque de um cliente, entendeu? Só que na época eu não tinha patrimônio. Aí o processo foi arquivado. A gente, depois de muito tempo, ele adquiriu um patrimônio, a gente pode penhorar algum bem? Já com a sentença já julgada? Assim, o juiz já tinha dado a sentença, você entendeu, né? Normalmente o prazo prescricional é 5 anos de cheque. Na última hipótese, se for parar para pensar. Ele prescreve para execução em 6 meses, mas ele prescreve como obrigação em 5 anos. Se ainda não tiver prescrevido, corre atrás, verifica se vai conseguir pegar patrimônio. Um detalhe, para não deixar prescrever, você sabe o que você faz? Pede para suspender o processo por 1 ano. Execução, salvo no juizado especial, você pode fazer isso, quando não acha patrimônio. Ou se achar ou vai prescrever, faz uma petição procurando patrimônio para movimentar de novo o processo. E aí, movimentando, você está movimentando e postergando também a questão da prescrição. Tá bom? Ok, obrigado. Maravilha. Em relação aqui a essa questão da penhora, surge também uma dúvida. Onde eu faço a penhora? Qual o lugar da penhora? E aí? O artigo 845 ele é bem objetivo, gente. Eu acho muito claro. Onde tiver o bem. Simples assim. Lá no artigo 845 fala: efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. A penhora de imóvel é mais tranquilo, o parágrafo 1º do artigo 845 fala. Penhora do imóvel você vai fazer onde, gente? No cartório do imóvel. Você vai lá levar. O veículo também, hoje existe o sistema Renajude, tudo certinho, tá bom? E aí? Quando você tenta penhorar um bem, imagina que a pessoa não quer abrir. Já falamos isso, lá no semestre passado, você se lembra? Um trabalho que vocês fizeram, ó, você vê que trabalho show de bola. Pessoal, se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora, o oficial de justiça vai comunicar ao juiz solicitando ordem de arrombamento. Vocês lembram disso? Vai ter 2 oficiais, se precisar vai arrombar. Também vai se buscar a força policial quando necessária, é o que está no parágrafo 2º, para conseguir cumprir aquela ordem. E aí tudo vai ser documentado e registrado, inclusive sempre que possível com testemunhas, é o que está no parágrafo 3º e 4º, para documentar aquilo tudo, mas não tem como fugir. É o que eu falei com vocês no caso de uma cliente minha, e ela tinha uma situação que estava indo penhorar um veículo dela, mas ela não conseguia, não queria abrir a porta. O que eu fiz? Bati na porta dela e falei: oi, filha, tudo bem com você? Paz de Jesus para você? Maravilha. Deixa eu te falar, abre logo esse trem em nome de Jesus, porque se não abrir, além de levar seu patrimônio, ainda vão quebrar seu portão, porque existe essa possibilidade. Tranquilo? No que diz respeito a essa situação, é realmente algo que a gente tem que evitar, até porque essas tentativas de frustração à penhora configuram também atos atentatórios à dignidade da justiça. E além de quebrar seu portão,
além de levar seu bem, você ainda vai ter aplicado uma multa, gente, aumentando ainda mais a sua dívida com aquele credor, naquele caso executado. Tranquilo? Maravilha, então. Pessoal, eu estou olhando aqui o horário, são 20h13. Vamos fazer assim, porque eu não quero quebrar a aula. Eu vou só fazer uma observação, mas eu vou tratar disso no próximo encontro, tá bom? Falta ainda falar da modificação de penhora e também da avaliação antes de irmos para a adjudicação e alienação, tá bom? Que é a matéria de amanhã. Eu quero só já deixar claro uma coisa com vocês. Existe possibilidade de pedir para modificar a penhora? Penhorei esse bem. Eu peço para tirar a penhora desse bem e colocar nesse. Existe essa possibilidade? Sim. Só que para não ficar algo muito corrido e quebrado, vai ser cenas dos próximos capítulos. Eu converso amanhã com vocês sobre isso. Pode ser, pessoal? Porque senão eu tenho receio de falar muito rápido e isso é importante vocês entenderem. Então, já deixo claro que existe essa possibilidade, está lá a partir do artigo 847. E aí nós vamos fazer assim. Na aula de amanhã, antes de falar de adjudicação e outras questões, eu vou falar primeiro da modificação de penhora, falo da avaliação, e aí a gente dá continuidade. Podemos fazer dessa forma, pessoal? Que eu acho que vai ficar menos desgastante, e aí vocês conseguem absorver ainda mais. Combinado? Estou vendo aqui a Jamile me deu ok. Maravilha, então. Então, vamos fazer assim, pessoal. Deixa eu só encerrar a gravação aqui, eu volto para conversar com vocês rapidamente. Combinado? Para você que está assistindo esse encontro, desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender de assistir esse encontro. Um grande abraço, até a próxima.